O Vitor Lupato está aqui visitando o nosso estúdio, aqui eu cumprimento neste momento, e ele esteve em manifestações de um lado e de outro, manifestações de palestinos, manifestações de israelenses aqui no Brasil. Tudo bem, Lupato? Boa tarde. E aí, Ronald, boa tarde para você, para o Zaidan, para o Manuel, para todo mundo sintonizado na Rádio Bandeirantes. Foi exatamente isso. Ontem, em horários próximos e em locais próximos também, palestinos e israelenses se reuniram para não apoiar, a causa do conflito, mas sim o povo que eles representam aqui no Brasil. A comunidade é bem grande, cerca de 200 mil palestinos no Brasil e cerca de 120 mil judeus. Essas manifestações, eu vou começar falando da Palestina, porque aconteceu no Bexiga, em um restaurante típico do país, chamado Al Janiá. Reuniu muitas pessoas e foi muito bacana acompanhar, mesmo alguns que não têm nada a ver com a Palestina, ali comparecendo em solidariedade. Eles cantaram algumas músicas em português e também em árabe. Eu separei um trechinho. جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود وين الأمة العربية وين الأمة العربية. O ato de ontem era, segundo a própria organização, pelo fim dos bombardeios em Gaza e por um território livre. Uma das organizadoras, a jornalista Soraya Misli, disse que o conflito é mais um capítulo de uma limpeza étnica que dura mais de 75 anos. Ela é coordenadora da Frente em Defesa do Povo Palestino e afirma que, nesse caso, para o povo da Palestina, resistir é existir. Nós esperamos solidariedade e que as pessoas ouçam as nossas vozes. Porque para os palestinos não é uma opção, não é uma escolha. As pessoas vivem sob ocupação e isso precisa ter fim. Resistir é existir para os palestinos. E no ato pró-Palestina, eu encontrei o Shahar Goldwasser, que nasceu em Israel, mora no Brasil há 20 anos, mas fez questão de comparecer ao ato de solidariedade ao povo vizinho. Eu vim aqui porque eu defendo os direitos humanos. Eu defendo que as pessoas possam conviver em paz, independente da sua religião, independente do seu credo, independente da sua nacionalidade ou da sua história. Também na região central de São Paulo, no bairro de Higienópolis, conhecido aqui na capital paulista por ter uma comunidade muito grande, muitos judeus vivem ali. A Federação Israelita de São Paulo organizou o ato com Israel contra o terrorismo. Na manifestação, ali no finzinho, foi muito emocionante acompanhar todos presentes cantando o hino do país que está em guerra. Eu conversei com o presidente da Federação Israelita de São Paulo, Marcos Knobel, que pediu justiça e o fim do grupo extremista islâmico Hamas. A gente quer justiça, Esse grupo terrorista tem que ser eliminado, não os palestinos, isso é muito importante. A relação dos judeus com os palestinos é boa. O que nós estamos falando é em relação a esse grupo terrorista que não deve mais existir pela paz do mundo. E é muito interessante conversar com as pessoas que estavam ali presentes, porque muitos têm família, amigos que vivem na região do conflito, estão muito preocupados acompanhando tudo do outro lado do mundo. Olha essa história, a filha do Rafael Nasser mora em Israel, mas coincidentemente estava aqui no Brasil para as festividades judaicas. Ele se emocionou ao contar que ela não vê a hora de voltar para lá e apoiar o povo israelense. E a coisa que fez mais ela chorar foi quando ela soube que o aeroporto fechou, porque ela quer voltar para Israel. Ela quer estar lá, ela quer estar junto com o povo, ela quer ajudar. E as manifestações não aconteceram só aqui em São Paulo, o mundo todo tem atos pró as duas comunidades e os dois povos. Na Europa, por exemplo, as principais capitais tiveram atos relacionados à guerra no Oriente Médio. Em Roma, na Itália, a bandeira de Israel foi projetada no Arco de Tito. E na Espanha, uma grande manifestação pelos direitos dos palestinos à ajuda humanitária. O Lupato, me fala, onde aconteceram os atos, esses que você acompanhou?
O Pró-Palestina, organizado pela Frente em Defesa do Povo Palestino, no Al Jania, que é um restaurante típico do país que fica ali na rua Rui Barbosa, no Bexiga, região central. E o outro, um começou às 6h30, o outro às 7 horas da noite, o outro na Praça Cinquentenário de Israel, em Higienópolis, próximo à Avenida Angélica, também região central de São Paulo. Como é que você percebeu, se é que foi possível perceber, a reação das pessoas que estavam em volta? Se interessavam em saber o que estava acontecendo? Muitas pessoas foram até as duas manifestações para prestar apoio mesmo, não sendo de nenhuma das duas comunidades especificamente. E, Ronald, o que eu mais consegui sentir é algo que me fez até refletir um pouco, né, sobre esse conflito. É um amor, é um patriotismo que eles têm, que é muito diferente do que a gente aqui no Brasil pode sentir, porque a gente nunca passou por nada parecido, né? De o povo ser perseguido, ou o povo viver numa instabilidade tão grande por tanto tempo. São décadas de conflito. Então é realmente... Eu vi ali, durante os discursos, tanto no ato pró-Palestina quanto no ato pró-Israel, crianças de 10 anos chorando pelo que está acontecendo no país natal ou no país da onde eles têm família, e também pessoas de 80 anos chorando porque viveram o começo de todo esse conflito também. Foi muito interessante acompanhar e observar tudo isso, é muito diferente do que a gente está acostumado. Como disse o Lupato, né, Zaida, aqui em São Paulo, as comunidades praticamente todas as comunidades de estrangeiros estão na cidade de São Paulo, né? Algumas comunidades importantes em outras capitais também, mas isso se espalha por todo o mundo e, na maioria das vezes, nesse caso especificamente, buscando a paz, né, Zaidan? Buscando um entendimento e que as vítimas não sejam os civis, que na verdade são aqueles os mais atingidos, né? Eu não tenho dúvida que as pessoas são sinceras, né? Quando fazem votos pela paz, quando desejam a paz, quando dizem que as diferenças religiosas não podem desencadear guerras, etc. Não tenho dúvida que tudo isso é sincero. Agora, não é a realidade, né? Não é a realidade. Não se enxerga um acordo no horizonte. E, como já dissemos aqui, existem duas questões-chave que não podem ser resolvidas hoje. Discurso barato dizer que podem, que é a questão da diáspora palestina e a questão de Jerusalém. E um acordo que não contemple essas duas questões não é visto como um acordo por nenhuma das partes. E não há possibilidade de qualquer convergência nesses dois pontos. Mas não é só isso, né? Você tem toda a complexidade tremenda. E eu acho lamentável, principalmente, como dissemos ontem aqui, que no parlamento brasileiro haja considerações tão simplórias, né? Opiniões tão desprovidas de contato com a realidade, tolices, infanto-juvenis, né? E mais do que isso, irresponsáveis, realmente irresponsáveis. A coisa é tão complexa, por exemplo, muita gente tem dito que o Hamas não ganhou a eleição, né, que ele tomou o poder na faixa de Gaza. Mas nem isso é tão simples assim. Se você... Hoje está na internet, podem entrar. Coloquem aí eleições palestinas 2006. O Hamas ganhou a eleição geral, ele teve mais cadeiras no parlamento, havia um só parlamento. Não havia essa divisão entre Gaza e Cisjordânia. Ele ganhou a eleição. E houve um golpe da turma do Abbas e do Fatah, o Abbas no comando da autoridade palestina, desde a morte do Arafat, e expulsaram o pessoal do Hamas, e aí o Hamas faz um contragolpe, aí sim, na faixa de Gaza, expulsa todo mundo do Fatah, troca de tiros, etc. O Hamas tem o controle da faixa de Gaza e a autoridade palestina um meio controle, né, compartilhado com Israel, da Cisjordânia. Então é tudo muito complexo. Eu estava vendo há pouco, Ronald Lupato, não sei se as pessoas que estão com a gente aí viram, o depoimento de uma brasileira que está na faixa de Gaza, e muito jovem, uma moça, o sobrenome Albana. É um sobrenome fácil de lembrar porque é o mesmo sobrenome de um dos grandes teóricos da Irmandade Muçulmana, né? Que foi morto pela monarquia egípcia nos anos 40 do século passado.
E ela está numa casa, são cerca de 20 pessoas que estão nessa casa, maioria absoluta crianças, mulheres e a gente ferida. E eles receberam o aviso para que deixassem aquele lugar, porque aquele lugar seria bombardeado. Porque Israel avisa antes. Israel lança panfletos e às vezes até há vários cidadãos da faixa de Gaza que transmitiram seus números para Israel para que pudessem ser avisados nos ataques. Aqueles ataques, aquelas respostas dosadas, né, em situações corriqueiras, incrivelmente corriqueiras. Então eles receberam um aviso, saiam daí, que nós vamos atacar isso aí. E resultado, eles não têm como sair. É uma brasileira, está lá. E ela disse que a gente ferida não tem como e não tem para onde ir. Não adianta sair e andar 100 metros, né? Arrastando gente ferida. Então a situação é de uma complexidade tremenda. E não há dúvida que a guerra não é entre Israel e o povo palestino, Israel e o Líbano. No caso do Líbano, pelos aqueles ataques bem restritos, né? Mais ou menos como para dizer que estavam com o Hamas, feitos pelo Hezbollah. Ataques feitos pelo Hezbollah. O Israel está em guerra com esses dois grupos. Porém, a resposta não atinge só o Hamas. O Hamas é atingido em parte da sua infraestrutura, etc. Líderes são caçados, como o ministro da Economia que foi morto ontem. Mas o ataque está devastando Gaza, onde estão 2.375.000 cidadãos.